Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Olá a todos que estão acompanhando pela internet. Eu sou a Carla Rigg, aqui trazendo conhecimento sobre astrologia todas as semanas, aos sábados aqui, mas para quem quiser acompanhar depois no YouTube, continua o link ali disponível, certo? Bom, hoje, como eu prometi na semana passada, eu vou falar sobre a Lua, certo? A Lua no céu, a Lua na astrologia, certo? A Lua no sentido espiritual, na psique humana, certo? A importância que a Lua carrega, né, na nossa vida em todos os aspectos. Então, vamos lá. Primeiro, no céu físico, eu não sei se todo mundo sabe, né, que a Lua é um dos elementos mais misteriosos do nosso sistema solar, porque ele é o único que ninguém consegue provar, não se sabe, na verdade, de onde ele veio realmente. Então, tem várias teorias, né, que eles vão ali tendo durante um tempo, mas depois vem uma comprovação de que ela não era, e depois tem outra. Então, assim, é um mistério, né? Então, a Lua só se sabe que ela tem uma relação de uma sincronicidade matemática com o Sol, com a Terra, os movimentos que ela faz, né? Então, assim, é esse mistério que, para mim, a minha teoria é que ela veio realmente do espaço profundo, que é uma das teorias que se defende, para vir para cá. Então, assim, ela já é a prova, né, de que o nosso universo é mágico, né, que a gente tem uma relação forte com ele. Porque ela não influencia só no conceito de energia astrológico, né, ou espiritual, mas no fato, né, nas observações das influências da Lua sobre as marés, já está muito provado isso, né? Ela influencia os líquidos do corpo humano, então as alterações de humor, né? Então, assim, a Lua cheia, ela tem sempre tem que ser para os fortes, né? É para os fortes ou para aqueles que estão buscando o amor, porque para quem está buscando outras coisas, fica realmente complicado, né? Então, a Lua, ela influencia em tudo isso, né? No humor, na maré, nos partos também, né? Ela é o desenvolvimento da vida. Então, mulheres engravidam mais, têm mais nascimentos, essa é a relação dela, fisicamente. Então, na astrologia em geral, certo? Depois eu coloco a astrologia sideral como ela tem uma consideração a mais. Então, na astrologia em geral, a Lua, ela é um elemento muito importante porque ela faz a depuração das energias cósmicas e distribui, certo? Então, a Lua é a distribuidora do tempo, do destino humano, certo? Então, ela fala dos ciclos menores, né? A Lua, ela se relaciona com a constelação de Câncer, então ela tem um oposto complementar com Capricórnio e o planeta Saturno. Então, eles são os dois detentores do tempo na astrologia. Então, Saturno, ele vai falar dos ciclos maiores, né? Tem os ciclos que são os ciclos de 7 anos, os ciclos menores dele, para completar os 28 anos, que é o famoso retorno de Saturno. E a Lua vai ter ciclos menores de 2 anos e 2 meses a 4 meses, e ela vai fazer, mas o seu ciclo maior também é 28 anos, né? Então, a Lua, ela fala da distribuição do pequeno tempo, do dia cósmico, né, de 2 anos. Saturno, ele fala dos ciclos, do tempo, das tarefas da vida. Então, na astrologia, o que a Lua, como se ela fosse um satélite cósmico, né? Então, ela capta essas energias cósmicas, depura, é como aquela mãe mesmo, que ela simboliza a mãe, depura essas energias para vir para a Terra. Certo? Como nós temos uma camada em volta da Terra, porque nós não aguentamos as energias solares, os raios, né? As energias cósmicas puramente sobre nós. Então, nós já temos inteligentemente essas camadas, né? Camadas de proteção da nossa atmosfera. Então, a Lua, ela depura as energias e distribui, ela organiza os ciclos do tempo, ela organiza o destino, certo? Então, ela ativa as experiências nas progressões lunares, que são as previsões, né? Então, assim, a Lua, ela, por exemplo, a Lua que eu comecei esse programa, eu organizei os tempos das energias que ela estava distribuindo, então eu vou seguir esse roteiro aqui na hora de apresentar, né, as energias cósmicas. Então, esse momento, que é o momento zero, né, porque a Lua é o momento zero da vida, certo? Ela é a primeira energia espiritual que nós recebemos, que eu já vou falar um pouco mais. Então, ela faz, né, ela organiza as previsões, quando que as experiências na nossa vida vão ser ativadas, né? Então, assim, a Lua e as previsões são aquilo que prova a astrologia,
certo? Porque um astrólogo que é astrólogo mesmo, ele sabe que as previsões da astrologia, elas são infalíveis. Nunca vi, porque se a pessoa falar que, por exemplo, aconteceu algo importante na vida dela e aquilo não está demonstrado no ciclo do tempo lunar, então está errado alguma coisa, ou a data do nascimento, o horário, pode procurar que é batata, né? Mas nos inúmeros mapas da minha vida, eu nem me atrevo a contar quantos mapas eu já fiz previsões e nunca vi um erro, certo? Então, a Lua, ela se complementa, como eu falei, com Capricórnio, né? E o signo lunar, como ele é muito importante, o signo lunar. Então, aqui no Ocidente, a gente dá muito valor, mais valor, para o signo solar, certo? Que é ao dia do aniversário, certo? Mas ele tem uma influência enorme, claro, mas a Lua, na personalidade social do indivíduo, ela é mais forte, certo? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, ela tem lá uma característica, ela é de Áries, né? Então, ela é uma ariana, aquela coisa da dinâmica. Ah, mas se ela tem uma lua em câncer, ela vai ter uma sensibilidade maior. Então, assim, e ela vai apresentar socialmente mais a característica lunar do que a solar. Mas a lua, assim, para ver a constelação onde está a lua, saber seu signo lunar, hoje em dia já não é mais tão difícil. Antigamente era só um astrólogo, né? Hoje tem vários sites que você preenche os seus dados, aparecem todas as posições ali. Então, deem muita importância para o seu signo lunar, certo? Porque o que ele vai demonstrar? Qual é o seu ser social? Certo? Como você se comporta na sociedade? Como que você reflete emocionalmente com a vida? Né? Então, esses reflexos emocionais, né? Então as pessoas elas atuam e se coligam muito mais emocionalmente do que se pensa, né? Então, e principalmente aquelas pessoas que falam, eu sou uma pessoa racional. Quanto mais fala, eu sou, é um começo de frase que sempre seguido de uma mentira, né? Porque a pessoa pensa que é ou tenta, né, acreditar que é, mas ela geralmente é o oposto disso. Então, quem leva a falar o eu sou? A Lua, certo? A Lua é esse ímpeto emocional de se relacionar com o mundo, de se apresentar, né? E de viver as experiências. Então, por exemplo, nesse momento a Lua está orbitando, ela está alinhada, né, à constelação de Touro, certo? Touro, que é a constelação do amor, da beleza, da depuração dos sentidos, que é regido por Vênus, né? Então, a Lua está lá, favorecendo todos esses aspectos, ela favorece nesse momento, né? Hoje, amanhã. Os passeios, contatos com pessoas, assim, o bem aproveitar da vida, certo? Ela está favorecendo nesse momento. E até porque ela está ativando Vênus também positivamente agora, está ativando Saturno. Então, Saturno, ele dá um tom de, vamos dizer assim, de compromisso nos relacionamentos estabelecidos, né, entre esses 2 dias, né? Então, assim, a Lua, ela atua muito na sociedade, influenciando a forma como as pessoas se coligam. Porque é o que a energia dela faz. Ela fala, olha, o ser humano veio para se relacionar. Então, ele precisa estar em contato, certo, uns com os outros, ele precisa mobilizar as emoções dele em relação aos outros, porque senão as pessoas, elas vão se enrijecendo, vão esfriando, não vão mantendo tanto, né, os relacionamentos. Agora, na mitologia, né, que a mitologia para a astrologia é tudo, né? Então os mitos, eles, como eu sempre falo, são os arquétipos da alma. Os mitos, são os moldes para que a gente se encontre com a melhor forma da gente atuar na Terra, né? De ser feliz, de viver as experiências aqui. Então, assim, a Lua, ela é a que mais tem mitos associados a ela. Então, tem vários, né? Tem ali a Ártemis, né? A Diana, que também é conhecida como... a Diana é conhecida como Ártemis, né? Então tem Febe, que é a lua cheia, então tem várias, né? Tem de outras culturas também, tem outras deusas, né, que são associadas. Então, assim, a lua, invariavelmente, ela é associada a uma entidade feminina, porque a lua é uma energia feminina. Então, ela nitidamente influencia mais as mulheres do que os homens na Terra. Isso é provado por estatística, tem vários estudos disso. Eu até vi uma série na Netflix que chama Universo. Quem for acompanhar é muito interessante, né? Então fala da parte física da Lua e da influência que já foi constatada dela aqui, né? Então ela é relacionada às mulheres, então a Lua, ela é a protetora das mulheres. Então a Lua, através da Lua você vai conhecer
Porque agora nós vamos para a psique humana, certo? Então, na psique humana, a lua é tudo, certo? Porque elas são as emoções, então as emoções são o que regem a vida, certo? O elemento água, né? Então, assim, o sentir, a compensação emocional, vamos dizer, as emoções é tudo aquilo que o ser humano busca desenvolver para chegar a essa felicidade, esse emocional, né? O amor é a lua que rege, certo? Na astrologia, principalmente na astrologia sideral, que eu já vou falar um pouco mais. Então, assim, a lua na psique humana, ela é a mãe. Então, por exemplo, quando você vê ali a sua lua de nascimento, ela está em Libra, por exemplo, né? Então, ela vai falar que você é uma pessoa que é naturalmente equilibrada emocionalmente, você não é uma pessoa, assim, de rompantes, de gritar e de não sei o que, aliás, nem gosta, né? Então, assim, a lua em Libra, ela é muito voltada para o lado estético, as emoções dela são muito relacionadas, ela é muito sensível ao desejo, aquela coisa, ela passa numa loja, ela quer comprar, certo? Então, assim, o mundo material seduz ela muito fácil. Agora, dentro de um aspecto mais profundo, por que ela tem tudo isso? Porque são coisas que ela herdou da mãe. Então, a mãe é assim. Talvez não no mesmo equilíbrio que ela, mas é a parte que ela absorve. Então, uma lua em Libra, você pode falar sem errar, certo? Que a mãe é uma pessoa que valoriza muito o senso estético, o equilíbrio. Tem uma frase que antigamente, né, as mães falavam, a minha falava isso, né? Falava, olha, você não sai na rua com a calcinha rasgada, sem combinar com o sutiã, porque vai que você sofre um acidente, você vai parar num hospital, o médico vai ver uma calcinha rasgada que não combina. Eu falava, mas mãe, você não tinha que estar preocupada com a minha integridade física, né? Mas assim, o estético é tudo, né? É como aquele filme, por exemplo, do Chico Xavier, que ele está naquele momento, né, da turbulência, do avião gritando, e o Emmanuel fala, para com isso. Ele fala, mas eu vou morrer. Fala, morre com classe, né? Então, isso é uma lua em Libra. Então, é essa parte que você herda. Ou uma lua em Leão, certo? Em outras constelações, é sempre um reflexo da mãe, né? Assim como o Sol é um reflexo do pai, mas a gente vai falar do Sol em outro programa, né? Então, a lua são essas emoções, né, que vêm da mãe. E a lua, ela é o conjunto emocional, tanto positivo quanto o negativo, certo? Que tem em todas as pessoas, né? Então, assim, o positivo, a alegria, o gosto pela aventura, certo? A simpatia, a empatia com as pessoas, né? Então, a lua tem essa fluidez, essa abertura. Agora, o negativo, certo? O negativo é medo, raiva, certo? Então, assim, a raiva, todo mundo pensa que é o elemento Marte, né? O fogo. Não, ele é aquele que vai fazer alguma coisa por causa da raiva, certo? Então, a raiva é uma emoção. Tudo vem do emocional. Então, assim, a lua, ela fala, olha, a importância de amadurecer as emoções para que o ser humano, ele se relacione melhor, certo? Então, a lua, ela diz assim que também aquela coisa, perder completamente o medo de tudo não é bom, porque a lua, ela é o nosso instinto emocional de autopreservação, certo? Um certo medo, uma certa tensão, certo? Nos faz ficar alerta, né? Então, o desavisado, né? Ele é pouco prudente. Então, a lua é aquela canja de galinha, né? Que sempre faz bem, então, andar com guarda-chuva na bolsa, né? Então, assim, a lua faz tudo isso. Mas, no aspecto negativo, tem que trabalhar as emoções da infância. É aquela coisa de... Aquela criança que não deixou de acreditar no bicho-papão. Então, cresce uma criança com medo de tudo, um adulto com medo de tudo. Supersticioso, porque a superstição é uma emoção mal trabalhada de infância. A pessoa que não passa embaixo da escada, não gosta de ver um gato preto, o toque, né? Aliás, todos os sintomas que levam, emocionais, que levam a pessoa a fazer uma terapia, pode procurar que é a lua, que é o emocional. Certo? Então, a lua, ela atua no indivíduo, atua no coletivo, certo? Ela mostra, assim, que tem algo, é como um cardume de peixes, né? Então, todos os seres têm algo que leva ele a seguir um grupo, que leva ele aí, vamos dizer, essa coisa da própria pandemia que a gente vive, certo? Como nós somos conectados, né? Então, assim, o vírus, claro, ele se propaga de uma maneira física, mas isso é muito lunar, para mostrar que todos estamos juntos em tudo, certo? Então, a gente não pode se excluir como sociedade. Esse é o conceito, né? Agora, na regência de câncer, né? No mapa astrológico, né? Então, no mapa astrológico, todas as pessoas têm câncer em alguma área da vida,
certo? Todas as pessoas vão ter a lua em alguma área da vida. Então, assim, a região onde está câncer é onde tem a possibilidade maior dela encontrar aquelas emoções que precisam ser amadurecidas, né? Então, se ela tem câncer, por exemplo, na terceira casa, então ela tem que aprender a se comunicar de uma maneira mais racional, certo? Para que isso não afete os relacionamentos dela. Se ela tem câncer na casa dos amigos, então ela está sempre, ela é muito mobilizada pelas emoções dos amigos. Então ela pode ser aquela pessoa assim que o amigo não pode fazer uma cara mais triste ou de mau humor que ela acha que é com ela, né? Mas assim, aonde está a lua é o ponto que vai ajudar a fortalecer essas emoções, né? Porque a lua é como se fosse uma presença da mãe, não só da mãe que nós temos, né? Na Terra, na nossa mãe cósmica, e da mãe que todos têm dentro de si, independente de ser homem ou mulher, né? Eu sempre falo que mãe não é uma condição, certo? Mãe é um estado. Certo? A condição é você ter que ter gerado um ser de dentro de você ou de uma outra forma criado, talvez, mas não, né? Tem muitas mulheres, né, infelizmente, que elas não têm, vamos dizer assim, um dom para a maternidade. Tiveram filhos e aquilo acaba ficando uma coisa traumática, mas isso é uma outra questão. Então, assim, para mostrar que a maternidade, tem pessoas que elas têm um estado materno, né? Elas vivem querendo cuidar dos outros e tudo. Então, isso não depende dela ter tido um filho, não, né? Então, tem essa questão também, essa relação. Então, a lua na astrologia sideral, ela diz o seguinte, que a lua ela não rege mais a quarta casa, que é o fundo do céu, que é a família, né? A regência da lua já vai para a quinta casa, que é o amor, a criatividade, a inspiração. Então, assim, é aquilo que puxa os melhores sentimentos da lua. Então, o fundo do céu, a casa da família, já fica com Gêmeos, com Mercúrio, que é o se comunicar, que é o ensinar, que quando for falar de Gêmeos aqui, eu vou falar bastante desse sentido familiar. Então, a lua saindo da regência da quarta casa, que é câncer, então os apegos, as dependências emocionais não fazem mais parte da tônica familiar, certo? Então, a lua ela vai para onde? Ela vai para a arte, para a conexão amorosa entre os seres humanos, certo? Então, aquilo que você cria não é só o filho, a criatividade tem que ser ampla, né? Além do filho, você pode criar um trabalho, uma carreira, uma arte, uma música, né? Então, o ser humano, ele é original e ele tem um potencial de trazer algo de original para o mundo. Basta ele buscar. Ninguém é desprovido de nenhum dom, certo? Como algumas pessoas pensam. Bom, e a lua no sentido espiritual, né? Que eu acho que que eu mais me conecto, né? Porque assim, saibam que a lua, na astrologia, né? Na astrologia que fala sobre a espiritualidade, a lua é o primeiro sopro da vida do ser humano, certo? Então, assim, um bebê, ele é gerado com tudo que tem de melhor no corpo da mãe. Então, ele pega a vitamina, a proteína, o cálcio, ela querendo ou não, certo? Então, o corpo dela, a partir do momento que ela está gestando uma outra vida, então, ele está totalmente em função dessa outra vida. Então, ele tira da mãe o que ela tem de melhor. E no momento do nascimento, aquele sopro espiritual de vida que ele vai receber é da mãe. É da qualidade mais aprimorada que ela tem, certo? Espiritual que ele recebe. E ele tem também uma troca com essa mãe, certo? Então, assim, todo filho ele vem para fazer uma limpeza kármica com a mãe. Então, ele dá algo em troca, certo? Então, ele assume um karma para ele, certo? Que ela precisa desenvolver, precisa aprimorar em algum sentido. E ele se realizando naquele aspecto da vida, é como se ele libertasse ela também daquele compromisso, né? Então, assim, por isso que as mães têm que ficar mesmo, né? Muito orgulhosa dos filhos quando eles se realizam, porque ele se realiza por ele e por ela também, né? Enfim, a lua é fundamental para o desenvolvimento positivo do ser humano. E agora, assim, para fechar o programa, né, vou falar aqui para vocês da medicina biofal, certo? Que é aquela medicina que trabalha com o biocampo, certo? Trabalha com as energias. A doutora Míria de Amorim, que é a pesquisadora responsável, a médica que forma médicos por todo o Brasil.
Isso é bom porque eu atendo pessoas em vários lugares, né? Então eu vou indicando ali para eles terem esse trabalho muito completo, né? Que trabalha o espiritual, o mental, o emocional, o físico. E vocês vejam uma medicina que trabalha com energia. Isso é tudo de futuro para nós, né? De bom. Então, assim, no site dela, né? Vocês podem ali encontrar esses médicos. O site é institutobiofal.org.br. Eu tive muitas pessoas que me perguntaram, recebi e-mails e tudo, até dos meus alunos, né? Querendo saber mais do Biofal, eu já falo, olha, eu estou dando aqui o caminho, né? Eu passo ali o contato da doutora Miriam e assim, que vocês tenham, a gente precisa cuidar da saúde, né? Enfim. E eu quero dar um recado aqui também, olha, obrigada às pessoas que me mandaram ali os dados de nascimento, os 5 primeiros, eu mandei a mandala para eles. Só um que eu não consegui, porque ele me mandou um recado no meu canal do YouTube, ali num comentário de um vídeo. Não, vocês têm que me mandar um e-mail, certo? Um e-mail ou entrar no meu site, o astralemmovimento.com.br, que esse site tem uma página contato que você preenche, ali você fala se você quer mapa, fazer curso, só quer falar outras coisas comigo, não importa, né? Chega direitinho para mim ali sem erro. Pode colocar já os seus dados de nascimento lá também, né? Então, ou vocês, se preferirem, né, mandar um e-mail para mim, carlarrig, tudo junto, @gmail.com. Certo? Então agora eu vou continuar com essa promoção. Olha só, vou continuar com a promoção de mandar as mandalas siderais de cura. As mandalas, gente, veja só, não é uma mandala genérica, é a mandala do seu nascimento, do seu mapa. Então vocês me mandam os dados de nascimento, que a mandala é uma mandala artística de cura individual, tá? E outra coisa, também assim, as 10 primeiras pessoas que me mandarem um e-mail ou lá no site, né, que tiverem interesse em fazer o curso de astrologia sideral, certo? Porque eu já tenho todas essas aulas gravadas, né? Eu vou dar aí 50% de desconto pros, que já é pouquíssimo, né? Vocês não acreditam quanto era. Então, ainda eu dou 50% de desconto. E olha, para aluno, o mapa é com desconto também, viu? Enfim, então eu quero que vocês acompanhem lá minha página também do YouTube, curtam lá no canal, né? Eu tenho alguns vídeos lá, eu tô colocando agora os vídeos do programa e eu tô muito contente com o retorno que eu tive aí, os e-mails das pessoas que me escreveram, né? O meu objetivo é lunar, certo? O objetivo lunar é assim, você faz uma comida gostosa, todo mundo da sua família quer comer. Ela é muito gostosa, você tem que abrir um restaurante, né? Ela é muito, mas muito, você tem que entregar delivery, né? Então, acho que quem tem alguma coisa para trazer de positivo na Terra, que venha fazer. Então, por isso que eu quero aqui compartilhar esse curso para quem quer ser astrólogo, certo? É uma ótima profissão, depois eu vou formar os cosmoterapeutas no ano que vem. Tá bom, pessoal? Então, fique com abraços, beijos estelares. Obrigada a todos e até o próximo sábado.